é uma coisa extrema. Eu não me lembro agora o nome da mulher que usou o feminismo. Existem homens e mulheres que se decepcionam na vida, né? E ela era um exemplo de uma pessoa, foi na década de 60, não me lembro o nome dela agora. O feminismo é um extremismo, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, na casa de Deus, eles têm que... a mulher ela tem uma responsabilidade de ser submissa, e eu considero a responsabilidade do homem maior, porque o homem ele tem que amar a mulher como Cristo amou a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, como Cristo ama a sua igreja, ok? Então o feminismo ele não é bom, assim como o machismo também não é bom, ok? O homem machista também é um extremista. Eu sempre falo para a minha esposa, dentro de casa a minha esposa que manda em tudo, ela que escolhe tudo, né? Desde que tenha um docinho. Mas eu faço porque a mulher tem detalhes de tudo da casa que ela quer fazer, eu não escolho nada disso, né? Então tem coisas que não tem que fazer, que a mulher tem que fazer. O feminismo é um extremismo ruim, né? E já foi criado por uma pessoa e a história diz que era uma decepcionada na vida. Tem pessoas que não conseguem, tem homens que não conseguem encontrar uma mulher que se encaixe com ele, né, que eles sejam felizes. E tem mulher também que não consegue encontrar. Segundo a história, essa mulher, posso tentar lembrar o nome dela, encontrar o nome dela aqui na internet? Isso, repete o nome dela. Simone de Moé. Isso, já pesquisou lá, eu ia pesquisar aqui na internet, eu ia pesquisar. E a história diz, era uma pessoa decepcionada. Então, o cristão que quer ser feminista, já vai seguir caminho de uma mulher decepcionada. Não faça isso, né? E também o homem não deve ser machista, né? Porque o machismo normalmente é descrito como aquele que ele só quer se impor sobre a mulher. E a gente sabe que não é assim, né? Quando Deus criou a mulher, preste atenção no que Deus falou. E a lei, uma disjuntora que esteja como que diante dele. Então, a mulher cristã, a mulher de Deus, né? A mulher cristã, a mulher de Deus em Israel, no Antigo Testamento, se você olhar para o lar, é como se ela estivesse diante dele, né? Parece que ela que governa tudo, porque realmente a mulher, Deus deu uma graça a ela, que ela consegue fazer com que o homem diga sim na maioria das vezes. É a verdade. É a verdade. É o quê? A mulher ela consegue fazer com que o homem diga sim na maioria das vezes. É muito difícil o homem não conseguir dizer sim para a mulher. A irmã levantou a mão. Está concordando ou quer falar? Ou seja, e ele dominará, né? Ou seja, deseja as coisas principais que a mulher vai desejar, né? Vai ser, em primeiro lugar, satisfazer o seu marido, atender o seu marido. Eu falo, a mulher cristã, ela fica feliz em atender o marido, ok? E como eu disse também, na prática, ela quer atender o marido e normalmente o que ela faz é levar o marido a dizer sim e concordar com ela. Ela ri. Mas é a verdade do lar, né? Respondido? Bom, vamos ao item 8 então, né? O juízo sobre o homem. Com dor comerás da terra, a terra lhe produzirá espinhos e carros, no suor do rosto passou a comer o seu pão, né? Antes o homem certamente plantaria. Uma das explicações, irmãos, que nós damos, por que antes do dilúvio os homens viviam tanto tempo, e certamente as mulheres também, né? Falando homem e gênero, por que eles viviam tanto? Uma das possibilidades, Deus pode ter feito também milagre para reduzir a vida do homem, mas uma das possibilidades era o alimento.
Porque depois do dilúvio, a terra deve ter se tornado pobre. Por quê? Porque a água salgada cobriu a terra. E vocês sabem que onde a água salgada bate, ela mata o solo. A recuperação é de séculos, tá bom? Então a água salgada cobriu toda a terra. Porque as águas cobriram a terra, e como tem muito mais água salgada, claro, as águas salgadas predominaram. Então, depois do dilúvio, a terra sofreu, os homens depois do dilúvio, para cultivar o solo. Por exemplo, eu lembro que meu pai tinha um sítio, eu era criança, ele estava plantando uma mangueira. Eu não me lembro ao certo, mas aí eu, criança, eu perguntei, pai, quanto tempo eu vou comer manga? Ele falou, acho que eram 8 anos, alguém sabe dizer uma mangueira? Acho que eram 8 anos, aí a criança disse, pai, não planta isso não, vai demorar muito. Então, por exemplo, provavelmente antes do dilúvio, se plantar uma mangueira, ela daria fruto em menos tempo e em melhor qualidade. E provavelmente é o que vai acontecer durante o milênio. Porque a Bíblia diz que durante o milênio, quando Jesus voltar e livrar Israel do anticristo, ele vai implantar um reino de 1000 anos que Isaías diz, por exemplo, no capítulo 35, capítulo 9, capítulo 11, que a humanidade ela será abençoada, os rios secos voltarão a correr, os desertos florescerão, e chega no capítulo 65, ele diz que o homem de 100 anos vai ter a saúde de um jovem. Ou seja, um homem chega a 100 anos como se ele tivesse 20 anos de idade, 18 anos de idade. Então ele será novamente prolongado. Item 9, a promessa da redenção. Então, Deus prometeu que o Redentor da humanidade nasceria da mulher. Ele, o Redentor da humanidade, seria ferido no calcanhar, mas ele feriria a cabeça da serpente. Bem claro que a serpente aqui está falando de Satanás. O item 10, e Adão chamou a sua mulher de Eva. Eu explico aí que Eva significa vida, era uma manifestação de fé de Adão. Versículo 11, no item 11. E fez o Senhor Deus túnicas de pele. Isso é muito interessante. Adão e Eva tinham feito aventais de folhas. De qual árvore, irmãos? De figueira. Então Deus, o que ele já fez? Ele fez túnicas de peles. Na verdade, no hebraico, a pele está no singular, porque nós acreditamos que Deus molou um animal, simbolizando Jesus, simbolizando o cordeiro. A Bíblia não diz qual animal, mas provavelmente foi um cordeiro. Note que eu estou falando provavelmente, não estou afirmando, a Bíblia não afirma que foi cordeiro, mas Deus, para fazer túnicas de pele, claro que teve que sacrificar um animal. Então o próprio Deus sacrificou um animal e com aquela pele ele fez as túnicas para Adão e para Eva, simbolizando que o sacrifício que salva a humanidade, ele vem de Deus. É Deus que apresenta o cordeiro para a humanidade. Okay? Jesus Cristo, que era homem, que era Deus, mas como Deus, ele diz que ele se entregava. Quando ele estava sendo julgado, os homens procuravam uma razão para matá-lo, não encontravam. Mas Jesus falou, vou dar uma razão para eles. Em breve verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Aí o sacerdote fez um teatro, rasgou as vestes, tudo, falou, ele blasfemou, tem que ser condenado. Então, Jesus se apresentou, falou, vou dar uma razão, vou falar a verdade para eles, eles têm um motivo para me sacrificar. Sim, essa é a definição, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não dá para nós dizermos que ele era um homem parcial. Sempre a dificuldade é nós entendermos, por exemplo, que se em algum momento Jesus agiu como Deus. Então nós dizemos, por exemplo, na tentação do deserto, tem que ser homem, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas tem momentos quando ele pregou lá em Nazaré, e começou a repreender os nazarenos, eles levaram ele para um penhasco, para jogá-lo de lá. E a Bíblia diz que ele saiu no meio deles e foi embora. Então naquele momento
ele usou a sua divindade, ok? Agora, a grande questão da história, as duas grandes questões da história é como que você herda pecado dos seus pais, porque a Bíblia diz que você herdou o pecado dos seus pais. E como que Jesus esteve no ventre de Maria, que nasceu com pecado? É mentira a doutrina católica que Maria nasceu sem pecado, porque eles queriam explicar como que Jesus não tinha pecado. Aí eles falaram, Maria não tinha pecado, mas aí e a mãe de Maria? Então também não deveria ter pecado. Na verdade, o mistério é que nós não temos como responder com precisão, mas que Jesus esteve no ventre de Maria, uma santa mulher de Deus, ou seja, uma mulher separada do mal, lembrando que santa é separada, que tinha pecado, mas o pecado dela não passou para Jesus, ok? E nós não temos como explicar como o pecado passa de pai para filho. Alguns acham que é pela alma, mas nós acreditamos que no criacionismo, falei ontem com vocês, que Deus cria algo no momento em que a mulher, no terceiro mês, nós não sabemos, em algum momento Deus cria a alma. Então alguns acham que o pecado passa pelo sangue. Aí tem pessoas que afirmam que Jesus não teria cordão umbilical, mas Jesus, ele tinha que ter uma herança física de Maria, então ele tinha que ter cordão umbilical. Geneticamente, você traz características do seu pai e da sua mãe. Jesus trazia só de Maria, ok? Todo o nosso corpo, por exemplo, a cor dos nossos olhos, ou é do seu pai ou é da sua mãe. Jesus era de Maria. Jesus, ele não tinha nada de José. José não foi pai de Jesus. Você encontra duas genealogias no Novo Testamento, certo? Vocês já notaram que os pais de Jesus na genealogia são diferentes? Abram para vocês verem, abram as suas Bíblias em dois textos, tá ok? Para você poder comparar. Abra em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, deixe ele marcado, e abra também em Lucas capítulo 3. Abriram? Vou ler primeiro Mateus capítulo 1, tá ok? Bom, Mateus ele começa de Abraão, porque segundo a história ele está escrevendo para os israelitas, ok? Então ele começa de Abraão e ele vem até José, ok? Então veja, ali no versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria. Qual o nome do pai de José? Jacó. Agora vamos lá, mantenha aberto esse texto, que depois eu vou voltar aqui. Agora vamos em Lucas, capítulo 3. Ele vai fazer uma genealogia até Adão, ok? Então veja o versículo 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de... Então quem é o avô de Jesus? Eli ou Jacó? Tá bom? O pai de José era Eli ou Jacó? Na verdade, se você olhar as duas genealogias, você vai ver que elas são diferentes, são de pessoas diferentes. Então, na história, o que se interpretou é que a genealogia de Mateus é a genealogia de José. Só que quando você lê a genealogia de José, você encontra um nome chamado Jeconias. E Jeconias, eu vou dizer para vocês em que versículo está. Jeconias está no versículo 11. Josias gerou a Jeconias. Esse foi o rei, filho de Josias. Eu falei para vocês ontem que não honrou a Deus, se desviou e deu início ao cativeiro. Então Jeconias, Jeremias profetizou que nenhum descendente dele podia se assentar no trono. Isso é muito importante para vocês, irmãos, tá bom? Jeremias deixou claro
que José, pela profecia de Jeremias, ele não tinha direito a sentar-se no trono de Davi. Por quê? Porque ele era descendente de Jeconias. Jeremias profetizou que seus filhos, seus descendentes seriam privados de assentar-se no trono. Já quando você vai na genealogia de Lucas, que interpreta-se como a genealogia de Maria, você não encontra Jeconias. As genealogias são todas diferentes. Sabe onde elas se encontram? Em Davi. Observe, aqui ainda em Mateus, se vocês quiserem anotar o que eu estou falando, fique à vontade, né? Versículo 6 e 7, Mateus, versículos 6 e 7. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. Então a genealogia de Mateus, ela segue por Salomão, os reis que reinaram em Judá. Quando você vai em Lucas, você já não encontra Salomão. Vamos lá em Lucas, versículo 31, ok? E Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé. Então, segundo a genealogia de Lucas, ele não traça a genealogia pelos reis, ele não traça a genealogia por Salomão, nem por Jeconias. Ele traça por um irmão de Salomão, chamado Natã. Isso deve ter sido obra, assim, de um crânio do Novo Testamento. Provavelmente Saulo de Tarso. Ele deve ter dado essa instrução a Lucas, né? Lucas, olha, do que eu aprendi do Messias, ele é a semente da mulher, então não trace a genealogia de José, porque Lucas escreveu depois de Mateus, porque Mateus já escreveu, e naquela genealogia tem um homem chamado Jeconias. Esses descendentes não têm direito ao trono. Então, traça a genealogia por Maria, que a profecia diz que ele seria descendente da mulher. E Maria era descendente também de Davi, ok? Então está aí comprovada a profecia. Sempre quando fala alguma coisa que exalta as irmãs, ela abre um sorriso, irmão. Ela abre um sorriso. Olha lá, tem que até perguntar. Então, sim, podemos então dar certeza então, que Jesus tinha o DNA de Maria? Com certeza absoluta. Porque eu tinha um intriga em história ano passado, perguntei a alguns pastores até que já fez teologia, e eles me afirmam que a minha certeza é que sim, porque assim, perante a ciência, lógico que todo bebê tem que ter o cordão umbilical, porque através do cordão umbilical, além do sangue que recebe, também a alimentação. Aí, e sei também que Deus é o Todo-Poderoso, que poderia sim criar Jesus ser gerado sem o cordão umbilical. Mas, né, como os outros casos, a mulher, no que eu fiquei pesquisando, é lógico que ele tem que ter o cordão umbilical. Porque fala assim que Maria, alguns falam que Maria foi uma mãe barriga de aluguel, mas a barriga de aluguel olha com sêmen e logo tem uma outra mulher que conhece a mulher. Aí ele não seria a semente da mulher. Eu acho que é um erro simples, né, de ser corrigido. Se a Bíblia diz que ele seria semente da mulher, ou seja, ele não seria semente do homem. Se a Bíblia diz que ele era semente da mulher, então ele tinha que ter uma herança genética de Maria, tá bom? Ele tem que ter tido um cordão umbilical. Como o pecado de Maria não passou para ele, eu não tenho como responder, não passou, mas que ele tinha que ser a semente da mulher, tinha. O outro fala, primeiro ela está sendo gerada, é fruto do Espírito. Isso porque o Espírito Santo. Gerada ela. Exato. Você está falando Maria, pode fazer como é que O Espírito Santo, podemos dizer que ele fez qual papel? O papel do sêmen, ele fecundou o óvulo, né? Tá bom? Como eu disse para vocês ontem, segundo a ciência, a semente da vida está no homem, que fecunda a mulher. Então não teve a participação do homem. O homem não deu a semente. O Espírito Santo fecundou o óvulo de Maria. Então Maria deu a sua parte. Jesus, ele foi formado a partir do óvulo de Maria. Ele, senão, cumpre a profecia de que ele é a semente da mulher. Por que isso é importante?
Nós temos nesses últimos dias, por exemplo, às vezes eu participo de alguns debates, né, com católicos, com judeus, e o que os judeus falam? Os judeus falam o seguinte: olha, os judeus, eles não aceitam que o rei seja descendente de uma mulher. Então, quando vocês dizem que Jesus é filho de Maria, tá bom? Somente, então Jesus não tem direito ao trono. Eu falo para ele, mas você está errado. Isso aí é a interpretação histórica dos judeus, porque segundo a tua escritura, segundo a Tanakh, lá no livro de Gênesis, ele tinha que nascer de uma mulher, que não teria participação do homem. Esse é o significado do semente da mulher. Então, se você diz, se a tradição judaica, né, definiu que o rei tem que nascer da linhagem do homem, vocês estão errados segundo a escritura de vocês, porque a escritura é clara em dizer que o Salvador viria de uma mulher, não teria participação de homem, ok? E aí o que pode acontecer? Alguns já querem dizer, não, Jesus não tinha nem participação de mulher, para parecer bonito segundo o conceito judaico. Uma outra coisa que nós temos que tomar cuidado nesses últimos dias, hoje é sábado, na segunda-feira eu vou falar com vocês como está a religião judaica hoje preparada para o anticristo. E tem muitos cristãos, irmãos, que eles estão se aproximando dos judeus de maneira demasiada, porque os judeus hoje estão desviados, tá bom? Eles são uma árvore seca, e eles defendem, como defendeu no início do cristianismo, que o cristianismo tem que se ligar ao judaísmo. Lá no Rio de Janeiro nós tivemos membros lá da nossa igreja que saíram, se tornaram judeus, dizendo que nós temos que voltar ao judaísmo. Então, o apóstolo Paulo combateu isso, é inacreditável, né? Mas os judeus hoje, eles seguem uma doutrina pervertida. Vocês querem ver um exemplo? Entre os judeus hoje, eles não pronunciam o nome de Deus como ele se apresentou a Moisés, traduzido nas nossas Bíblias como eu sou. Eles não pronunciam em hebraico Yahvé. Eles falam, não, esse nome é tão sagrado que nós não devemos pronunciar. Os cristãos acham isso bonito. Isso está errado. Seria o mesmo que eu dizer, o nome de Jesus é tão santo que eu não vou nem pronunciá-lo. Como é que você vai expulsar os demônios? Como é que você vai curar os enfermos? Então eu digo, uma das razões dos judeus estarem como estão, exatamente eles terem abandonado o nome de Deus. E Amós profetizou que eles abandonariam o nome de Deus. E os cristãos acham isso bonito, né? Seria o mesmo que você não vou mais pronunciar o nome de Jesus. E a primeira coisa que o cristão faz, acontece um acidente, o cristão grita Jesus, e é o natural. Não vou gritar Jesus, que é o nome do Espírito Santo. E as pessoas estão se aproximando. Existe um espiritismo judaico chamado Cabala. Vocês já ouviram falar? Espiritismo judaico chamado Cabala. Ele foi criado, eu vou falar sobre ele um pouquinho com vocês na segunda-feira. Ele foi criado cerca de 200 anos depois de Jesus, com um rabino que dizia que o espírito de Elias dava aula para ele. Era um espírito maligno, né? Isso aconteceu algumas vezes na história de Israel, duas principalmente. Dizer que espíritos do passado estavam ensinando. Eu fui numa convenção, eu fui a trabalho, não é nem a convenção que eu faço parte da Confraternia lá no Rio de Janeiro. Eu fui numa outra convenção das Assembleias de Deus, lá no Rio de Janeiro. Eu fui a trabalho pela convenção, não tinha nem direito à voz, e tinha lá um cabalista palestrando para os irmãos. Um espírita judaico, um judeu espírita, palestrando numa convenção das Assembleias de Deus. Vocês veem o perigo que nós estamos passando, né? Nós estamos vivendo um período de mistura, irmãos. Na década de 80, eu digo que eu errei, que eu dizia, por exemplo, que a igreja católica estava morta. Nós íamos para a igreja, via só uns velhinhos de bengala entrando na igreja católica. Eu falava, a igreja católica acabou, está morta, não tem como se recuperar. Irmãos, lá no Rio de Janeiro, um dia nós marcamos um domingo com Deus, ia começar às 7 horas da manhã. Às 6 horas da manhã nós saímos de casa, porque eu, como pastor, tinha que organizar coisas. Passamos em frente a uma igreja católica lotada de hereges lá, de pagão, né? Cheguei na Assembleia de Deus, 7 horas da manhã, ninguém. 8 horas da manhã, ninguém. 10h30 começaram a chegar alguns irmãos.
trabalho com as pessoas que são católicas, e outro dia tinha uma colega lá católica que fez um desabafo lá, e ela falou bem assim: eu tenho levantado 4 horas da manhã e tenho rezado. Eu fiquei olhando para ela assim, eu falei, eu acho que ela está dando um ensinamento para alguns crentes, porque tem muito crente que não levanta mais 4 horas da manhã. Irmãos, quando eu entrei no Evangelho, uma das palavras que eu demorei a entender, assim, eu sempre falava, eu concordo com todas as palavras de Jesus, mas eu tenho que entender essa palavra de Jesus. E Jesus disse o seguinte: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Quando eu ouvi isso, eu falei, isso está escrito na Bíblia? Aí eu fui conferir, eu era novo convertido, né? Porque eu fui criado no Evangelho, mas me desviei por cerca de 14 anos e voltei com 18 anos. Então, isso está, meu Deus, como é que eu vou entender isso? Bom, no contexto, o que Jesus falou? Jesus falou de uma organização natural de um homem na relação na empresa, na relação de amigos, de convívio, e ele falou que em termos de organização, quem é que organiza? Por exemplo, os católicos falam o seguinte: essa Bíblia aí só está na tua mão por causa de nós católicos, ou então de reformados. A Bíblia corrigida, por exemplo, vem de calvinistas. Acaba quem preservou o cânon, porque eles não tinham como deturpar, porque tinham outras igrejas também. Só que a Igreja Católica, desde o ano 380, ela proibiu o funcionamento de outras igrejas. E quem ficou com o cânon na mão? Foram os romanos. Acabou que eles preservaram, tentaram perverter, colocando mais livros, mas não conseguiram. E se você vê na história, quem desenvolveu a escrita, essa escrita alfabética que nós temos agora, não foi desenvolvida pelo povo de Deus. Talvez José tenha sido o homem que iniciou esse alfabeto, mas segundo a história, foram os fenícios, os pagãos, seguidores da religião de Babel. Então, muitas coisas, os filhos das trevas acabam agindo melhor do que os filhos da luz. Você vê um culto muçulmano, a reverência lá é uma coisa absurda. Talvez se for reverente, vou cortar o nome dele, né? Mas existe reverência lá. E às vezes na casa de Deus, eu mesmo já teve igreja que eu fui pregar, eu só ficava olhando para um canto da igreja. Porque se eu estiver pregando e ver pessoas conversando, fazendo outra coisa, aquilo me tira a concentração, me atrapalha. E tinha um irmão do lado de fora assim, comendo uma coxinha de galinha e olhando para a pregação e ouvindo a pregação. Para mim, que falta de reverência que nós temos na nossa igreja, né? E aí eu pregava olhando só para o lado da igreja, e olhava para lá. Então, pastor, podemos dizer que Jacó, José, era filho de Jacó ou de Eli? José, ele... O marido de Maria. Então, você tem que seguir a genealogia de Lucas, que ele era filho de Eli. Olha ali. Não, desculpe. José era filho de Jacó. Maria é que era filho de Eli, era filha de Eli. Mas por que Lucas citou José? Porque a genealogia sempre saía pelo homem. Mas por isso você tem o pai de José diferente. Lucas é a genealogia de José. Então o pai de José se chamava Jacó. Eli, que aparece em Lucas, é o pai de Maria. Entendeu? Realmente pode confundir. Pelo que me responder, eu confundi um pouco, né? O pai de José é Jacó, como está na genealogia de Mateus. Em Lucas aparece como Eli, ok? Vamos ver ali de novo. Olha lá, versículo 23. Jesus, filho de José, e José de Eli. Na verdade, essa é a genealogia de Maria. Poderia dizer Jesus, filho de Maria, Maria de Eli, e aí segue a genealogia. Então eu falei para vocês que é importante porque os judeus dizem que Jesus não tem direito ao trono se ele é filho de uma mulher apenas, e não tem um homem. Ao falar vocês, tem que seguir a Taná, que as Escrituras diz que o Redentor seria a semente da mulher. Ok? Outra coisa importante nesse ponto que vocês vão encontrar, tem um canal de um judeu, bem interessante, eu recomendo ele, recomendo assim como histórico,
nas questões doutrinárias, claro que ele vai divinizar, né? Ele critica os cristãos, pelos cristãos dizerem que Isaías profetizou que o Salvador nasceria de uma virgem. E ele fala que no termo hebraico, tanto que ele escorrega durante a palestra dele, o canal dele é Professor Responde, é um bom canal em termos de história judaica. Ele escorrega na seguinte questão: durante a fala dele, num determinado momento, ele deixa claro qual é a verdade, que a palavra hebraica de Isaías 7,14, que se traduz por virgem, ela não seria traduzida literalmente por virgem, mas por uma moça. Bom, o que significa uma moça? Ok? Por exemplo, um termo, 40 anos atrás era muito comum quando a mulher perdia a virgindade, ela já não era mais moça. Então, moça, na minha época, há 40 anos atrás, já era um sinônimo de virgindade. E aí, como que eu respondi um canal lá dele? Eu coloquei o seguinte: bom, Isaías escreveu cerca de 700 anos antes de Cristo. 500 anos depois, 200 anos antes de Cristo, foi feita uma tradução do hebraico para o grego. E foram esses 70 sábios judeus que disseram o seguinte: essa palavra que se traduz por moça, ela pode ser traduzida também por filho. E aí surge um judeu agora, 2.700 anos depois, dizendo que não, essa palavra seria só moça, só jovem, e não necessariamente seria uma virgem. Ele fala assim, e aí depois ele diz, não podia ser uma virgem, Deus escolheu. Ele disse que não necessariamente era uma virgem, ou seja, podia ser, mas não podia ser. E depois ele afirmou que não era, ou seja, ele escolheu. E aí, historicamente, 70 sábios judeus foram interpretar 500 anos depois de Isaías, disseram que era uma virgem. Tá bom? E ele agora, 2.700 anos depois, vai dizer que não pode ser uma virgem, quem historicamente os judeus deveriam acreditar. Eu sempre falo isso, porque esses vídeos nós estamos colocando na internet, e a pouco Deus direciona um judeu lá para ouvir uma mensagem dessa. E o judeu, ele pode então se converter e entender que realmente a profecia se cumpriu em Jesus, enquanto os rabinos judeus estão negando. Eles estão dizendo que não. Mas quando ele diz que não podia ser de uma mulher, como assim? A profecia diz claramente que tinha que ser de uma mulher. E quando os judeus tratavam as mulheres de maneira errada, como a história diz que eles tratavam, certamente isso é obra de Satanás. Porque outra coisa que fala sobre o homem liderar a mulher, vocês têm que pensar que no conceito de Deus, o líder faz mais pelo liderado do que o liderado pelo líder. O pastor faz mais pela ovelha do que a ovelha pelo pastor. Tá bom? E já na história, os judeus desviados do evangelho, desviados da verdade de Deus, eles passaram a tratar a mulher como alguém que não tinha nem direito à salvação. Então mostra isso porque só pode ser obra de Satanás. Porque se a profecia diz que o Salvador vem da mulher, como que eles diziam que a mulher não tinha alma e não tinha direito à salvação? É uma tremenda falha nas escrituras, né? E aí, eu sempre falo, quando eu gravo vídeos que entra no assunto judeus, eles têm que pensar. Isaías profetizou uma regeneração. Jeremias, Isaías 700 anos antes, 600 anos antes, Isaías profetizou. Tá bom? Ezequiel também profetizou. Será que realmente o plano de Deus era que eles esperaram 2.700 anos para o Messias chegar? Será que era esse tempo todo? Ou será que eles erraram na história e rejeitaram o verdadeiro Messias? Se as escrituras deles dizem que o cordeiro, que é a mesma semente da mulher, deveria morrer 4 dias depois, e nós vemos pela história que Jesus morreu cerca de 4.000 anos depois. Então, olhando para a escritura judaica, eles tinham que aceitar Jesus como Salvador. Porque Ageu também profetizou olhando para aquele templo, né? Ele disse que Yahvé virá nesse templo, o desejado das nações, o Messias pisará nesse templo. Aquele templo foi destruído.
Então, eu pergunto para os judeus, como todo mundo levado, como é que o Messias vai pisar no templo que já foi destruído? Então, vocês têm que aceitar que Jesus foi o Messias. Não está clara a profecia? Mas foi uma coisa que vocês falaram ontem, ou foi hoje, eu falei assim, a questão da cegueira espiritual é uma coisa terrível, não? Sabe como que a pessoa, vamos dizer, tendo questões tão claras, não? Já que a Bíblia diz, que a Tanakh deles diz que o Messias pisaria naquele templo. Onde está aquele templo? Foi destruído. Era naquele segundo templo deles. A glória dessa casa será maior do que a primeira. Por quê? Porque Yahvé pisará aqui, o Messias virá aqui. E aí o templo foi destruído. Então, Jesus pisou aqui. Jesus é que se cumpre. Voltando à questão de Maria, já tem relato de uma pessoa católica que vai afirmar que Maria era